Olá, bom dia. O programa de hoje traz uma conversa franca com um dos maiores especialistas brasileiros em gestão de empresas e organizações públicas. O entrevistado é Raimundo Godoy, fundador e presidente do Aquila, a empresa de consultoria mineira que atua em vários países, atendendo organizações de diferentes segmentos. Você que sempre nos acompanha na TV ou na internet, já sabe que toda semana trazemos boas histórias empreendedoras, aquelas que acompanhamos bem de perto em nossas consultorias. Aqui no programa te contamos sobre os bastidores das estratégias e sobre os desafios e conquistas das organizações. E na entrevista de hoje, o presidente Raimundo Godoy traz uma série de aconselhamentos e alertas para gestores e empresários. O empreendedor, ele não tem a visão de futuro clara. Qual é a grande diferença entre os americanos e os brasileiros? Os americanos são extremamente ambiciosos. Então nós estamos trazendo esse conceito para o Brasil. A grande dificuldade é passar da primeira para a segunda geração. Quantas empresas tiveram assim, um grande empreendedor e ela não conseguiu fazer a passagem? Então normalmente ela é vendida ou sai do mercado. As rotinas concorrem com as melhorias. Então, se eu quero melhorar, como que eu deixo o trivial e cuido do estrutural? 90% das estratégias fracassam na baixa implementação. Porque gerenciar, no início dos anos 80, era resolver problemas. E hoje, o que é gerenciar? Antecipar o futuro. Esta entrevista foi concedida ao podcast A Diretoria, comandado por Isa Valejo e Júlio Melo, em Belo Horizonte. Foram abordados vários assuntos, todos ligados ao papel dos gestores e a importância deles saberem que rumo dar ao negócio. Na primeira parte do podcast que vamos conferir hoje, o tema inicial foi o livro Os 8 Passos da Excelência, que traz os conceitos e as técnicas que nós do Aquila aplicamos em todos os nossos projetos de consultoria. Mas hoje também vai dar tempo para falarmos sobre o livro Cidades Excelentes, que traz técnicas de comprovada eficiência na gestão pública aplicadas a municípios brasileiros que estão se tornando lugares melhores para se viver. Esta metodologia deu origem à maior premiação da gestão pública em nosso país, realizada pela TV Band, as cidades brasileiras mais bem administradas. Em 2024 foi realizada a 4ª edição. Vamos então conferir como foi o papo da Isa Valejo e do Júlio Melo com o especialista em gestão Raimundo Godoy. E eu aproveito para te convidar para acessar o canal do podcast A Diretoria no YouTube e no Spotify. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na Diretoria. O seu podcast de empreendedorismo, inovação, gestão, os bastidores das organizações e, é claro, da sua carreira. Bom, acho que a gente pode apresentar o nosso convidado de hoje, Por super favor. especial, né, Isa? O Raimundo Godoy é fundador e presidente executivo do Instituto Aquila. É graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em gestão organizacional. Coordenou equipes em 25 países, desenvolvendo metodologias, práticas e abordagens de sucesso. É autor de 6 livros na área de gestão. E uma referência pra gente, principalmente consultores de gestão, né? O Aquila também, né, é uma consultoria internacional de gestão de origem brasileira, presente no ranking da FTC das multinacionais e mapeada no relatório Source Global Research, instituição britânica de referência em pesquisas no segmento. Com escritórios no Brasil, Suíça, Austrália, Colômbia e Portugal, nos últimos 12 anos atendeu mais de 1.000 clientes dos mais diversos ramos de atividade e soma 2.800 projetos em 25 países. São mais de 500 profissionais capacitados em expertises técnicas, atuando com consultoria, treinamento e tecnologia de gestão para os setores público e privado. Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, é um prazer recebê-lo. E se o senhor puder se apresentar para a nossa audiência, contar um pouquinho dessa grande trajetória, né, super relevante para o conteúdo, para os métodos, né, de gestão no Brasil, eu agradeço. Muito obrigado pelo convite, Júlio, Isa. Prazer estar aqui, uma satisfação enorme falar de gestão. Pratico a gestão já há 40 e poucos anos. Nos últimos anos, desenvolvendo um trabalho um pouco diferente, né? Através do Instituto Aquila, estamos continuamente produzindo edições científicas para trazer o conhecimento prático e criar, sim, a metodologia. Então, qual é o nosso objetivo? Praticar bastante, a partir daí, a gente cria os conceitos metodológicos e lança os livros. Então, esse é o conceito
do nosso trabalho. Todas as nossas publicações, elas têm sempre um fundo muito prático. Investimos, no caso, em alguns trabalhos técnicos e depois cria toda a metodologia e divulga ao mercado. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, né? Como é que vocês chegaram nesse ambiente, também nessa posição de referência metodológica, e como é que foi esse caminho? Tipos de projetos, tipos de clientes, quais são as principais abordagens hoje que vocês têm no mercado? A gente tem 3 grandes desafios. Quer dizer, as empresas internacionais, normalmente aquelas, né, que a sede não é no Brasil, as grandes empresas brasileiras e as empresas pequenas e médias brasileiras, daquelas que têm um dono, que tem uma questão familiar. Por quê? Porque a grande dificuldade é passar da primeira para a segunda geração. Então é aí que a coisa começa a complicar. E se a gente olhar um espectro dos últimos 20 anos, quantas empresas tiveram assim, um grande empreendedor e ela não conseguiu fazer a passagem? Então, normalmente ela é vendida ou sai do mercado. Então esse é o nosso desafio contínuo de receber sempre as empresas para debater esse assunto. E a partir daí a gente cria um programa de curto, médio e longo prazo. E vamos implementando. E quando essas empresas, aí pegando o caso das pequenas e médias, assim, o que tem chegado para o Aquila, assim, como as maiores dores, os maiores desafios dessas empresas hoje, assim? Qual que é o problema que mais aparece, assim, e qual que é a proposta aí de método para tentar ajudar essas empresas? É o seguinte, você criou a empresa, né? Mas quais são as partes verdadeiramente interessadas no seu negócio? Que nós chamamos dos stakeholders, né? Então, quando você cria um negócio, você não tem essa preocupação. Quer dizer, o quanto você é dependente da cadeia de valor de suprimentos, ou dos colaboradores, ou dos clientes. E como que atuam seus concorrentes. E quanto é a remuneração do acionista. Então, nós entramos para entender os pontos fortes e fracos dentro dessa cadeia de valor. Ou seja, das partes interessadas no meu negócio. Então, quando você começa a estudar, você vê que assim, o seu parque de fornecedores que ele quer vender o maior volume ao maior preço. O que é que o seu cliente quer? Comprar de você com desconto. Então, aí você, não tendo esse equilíbrio, você não consegue tocar o negócio. E os colaboradores? Quem são os verdadeiros talentos? Como que você faz a formação e treinamento? Então, a gente faz essa análise e, a partir daí, monta um programa, sim, numa visão rápida e depois numa visão média e de longo prazo. Quer dizer, o que você tem que fazer para que seu negócio prospere? É porque uma coisa é muito importante, Júlio. O empreendedor, ele não tem a visão de futuro clara. Então, nós temos um cliente importante que, para ele, sim, nosso colega perguntou, escuta, quais são suas grandes ambições? Ele levou 15 dias para responder. Quer dizer, quando a gente fala de ambições, no português, é uma coisa que choca um pouco com ganância. Mas no inglês, qual é a grande diferença entre os americanos e os brasileiros? Os americanos são extremamente ambiciosos. Então, nós estamos trazendo esse conceito para o Brasil. Primeiro, sim, quais são suas ambições? O que é que toca o seu coração? E, nesse caso, levou 15 dias para responder. Quer dizer, não tinha clara a situação. Então, se você não tem um desejo, qualquer lugar serve, inclusive passar para o concorrente. Entendeu? Não, acho que esse ponto é bem importante, né? Que é definir uma estratégia, uma clareza, né? De onde você quer chegar, como é que você quer se posicionar, como é que você quer ser visto no mercado. Exatamente. Para aí você olhar para dentro de casa e pensar, o que eu preciso fazer então para chegar lá? Que é o segundo passo, a governança. Que tipo de conhecimento eu preciso para tocar o meu negócio? Como que eu me organizo? Porque tem uma coisa muito importante, as rotinas concorrem com as melhorias. Sim. Perfeito. O dia tem 24 horas. Então, se eu quero melhorar, como que eu deixo o trivial e cuido do estrutural? Então, o primeiro passo, onde eu quero chegar? Quais são os meus grandes desejos? O meu negócio pode ir até onde? E o segundo, qual é a minha governança? Que tipo de conhecimento eu preciso trazer para o meu negócio? Como que eu me organizo? O que eu deixo de fazer para fazer diferente? Por que preciso fazer diferente? Porque se você fizer sempre do mesmo jeito, chega um momento, o seu resultado acaba. Então, você tem que buscar algo diferente. Quer dizer, ou seja, você não tem que ser melhor nem maior. Você tem que ter diferenciais produtivos competitivos. Quando você tem diferenciais produtivos competitivos, você cria o quê? Vantagens competitivas. Então, o cliente começa a olhar para você, o fornecedor começa a olhar para você. Então, as coisas mudam um pouco. O terceiro passo são as evidências. Ótimo. Fatos e dados.
O quanto longe, quanto perto estou dos meus desejos, das minhas ambições. Aí o plano está pronto. Eu tenho um grande desejo, olhei a governança, olhei a estrutura e tenho as evidências. O plano está pronto. Ótimo. E você comentou, né, sobre curto, médio e longo prazo. Exato. Porque não adianta a gente só pensar lá longe sem a gente ter aqueles ganhos rápidos que nos ajudam a gerar capacidade, eficiência e também as conquistas, né? Porque senão você vê que aquele plano ou aquele desejo, ele tá tão distante que você começa a frustrar a sua organização, que tá trabalhando tanto, mas não tá conseguindo alcançar aquilo que é esperado, Isso, né? o que é? Parece que até você já leu o livro. É o quarto passo. Você até já leu o livro, já conhece tudo. É o quarto passo, produtividade. O que eu vou produzir no curto, no médio e no longo prazo? O que amanhã eu começo a mudar? Quer dizer, quando você muda o seu futuro? Quando você toma uma ação diferente daquilo que você faz normalmente, que é chamado plano de ação. Então, o que eu vou produzir? Né? Qual é o caminho crítico? Se isso não for feito, o que acontece? Então, as pessoas não sabem. Então, o que eu posso fazer em paralelo que eu tenho que fazer sequencial? Muito bem. Então, a produtividade é o quarto passo. Então, eu começo a tirar o meu plano do papel, que é o quarto passo. E o quinto, qual que é? Você vai ter que contar pra gente. O meu time é capaz? Claro que não é. Porque eu tenho uma grande ambição, eu tenho um grande desejo. Então, entre os meus desejos versus o meu time está na rotina. Está ali entre as 8 e às 18. Cumpre horário de almoço e tudo mais. Inclusive, estava almoçando com um colega outro dia e estava observando uma mesa. E eu falei com o colega, tá vendo? Estão todos na rotina. Estão todos tranquilos. Mas se chegar lá, o chefe determinar algo diferente... Um elemento novo. Exatamente, não vão fazer. Então, quer dizer, o time é capaz? Claro que não é. Aí vem o programa de formação e treinamento. Então, você tem que formar e treinar o seu time. Formar e treinar. Por quê? 90% das estratégias fracassam na baixa implementação. Porque o colaborador não sente que ele participa do movimento da empresa. Então, o quinto passo é o seguinte: meu time é capaz? Claro que não é, porque ele está na rotina. Quando eu quero melhorar, aí eu encontro-se. É um obstáculo muito forte para o meu crescimento. Muito interessante. Foi uma aula. E o sexto passo? A disciplina. É o ritual de gestão. O que eu planejei, como que eu executei, o resultado que eu obtive, mas fundamentalmente o que eu vou fazer semana que vem. Sempre olhando o futuro. Porque gerenciar, no início dos anos 80, era resolver problemas, bons e ruins. O problema, ou você causa o problema, ou ele chega para você. Problema bom ou ruim. Sim. Por exemplo, eu saí ali e bati o carro, causei um problema. Ou estava dirigindo bêbado, causei um problema. Mas o problema ou você causa, ou ele chega para você. Independente, você tem que resolver. Porque o bom gestor é aquele que tem capacidade de resolver problemas, bons e ruins. Depois de um tempo, as empresas evoluíram e passou a gerenciar e enfrentar desafios. Depois, passou a gerenciar e atingir metas. E hoje, o que é gerenciar? Antecipar o futuro. Então, o que a disciplina? O que eu planejei? Como que eu executei, o resultado que eu obtive. Mas o que eu faço semana que vem? Eu tenho que olhar sempre para o futuro. Porque o futuro não tem lugar marcado para ninguém. Ele está aberto a todos. E na política dos negócios não existe passado, existe o futuro. Você tem que olhar para frente. Na política e nos negócios não tem mágoa, tem negócio. Entendeu? Perfeito. E as pessoas ficam olhando para trás. Eu sempre fiz assim, né? E deu certo, mas o ambiente mudou. Então, como disse o filósofo Heráclito, 500 anos antes de Cristo, nada muda, tudo se transforma. E não é o melhor, nem o mais preparado, é aquele que melhor se adapta ao futuro. Então, o que é gerenciar hoje? Antecipar o futuro, trazer o futuro para o meu negócio. Quanto mais rápido eu fizer isso, mais rápido eu tenho o quê? Vantagens competitivas. A melhor produtividade, a melhor competitividade, e com isso é difícil que a concorrência me acompanhe. E quando você melhora, esse é um ponto importante, as oportunidades vêm para você. O fornecedor quer vender para você e o cliente quer comprar de você. E o seu melhor colaborador quer trabalhar com você. Então, quando você tem um programa de melhoria estrutural, as oportunidades vêm para você. Não é para a concorrência nada. Eu fiquei aqui provocado, porque o trabalho de consultoria ele sempre foi um trabalho muito na pessoa, na figura do consultor, e a gente está falando de um cenário aí já trazendo para o próprio negócio do Aquila, né? Como que vocês têm trazido agora o trabalho de inovação, de tecnologia para as práticas de vocês? Assim, como é que vocês têm se reinventado na consultoria, se antecipando para esse futuro aí que está chegando? Pegando um ganho na sua observação, a gestão somente serve se for para desenvolver as pessoas. E tem uma coisa muito importante que não muda desde a década de 50.
os princípios da qualidade total. O que quer dizer isso? Com os recursos que eu tenho, de ativos fixos, ativos operacionais, recursos humanos, eu vou sempre entregar o melhor produto, prestar o melhor serviço ao menor custo. Então, esse princípio, independente do momento, não muda. Porque o que faz a diferença entre um negócio grande e outro chamado pequeno é em função do capital empregado, onde você coloca capital. Não importa o tamanho do capital, importa o seguinte, eu vou sempre entregar o melhor produto, prestar o melhor serviço ao menor custo. Então, aí que entra. A gestão somente serve se for para desenvolver as pessoas. Eliminar o desperdício, as disfunções, as desconexões. Que é isso que as pessoas não treinadas e não formadas dentro de uma organização, elas criam. Disfunções, quer dizer, a pessoa faz alguma coisa que não sabe fazer. Ao invés de demorar meia hora, leva 2 horas. As desconexões, eu produzo algo na empresa que não serve para absolutamente nada. Está desconectado, mas alguém mandou fazer, tem que fazer. Não questiona o que é realmente a função dele. Então está em completa desconexão, mas não trabalha para a empresa, trabalha para o chefe. E o terceiro é o desperdício de tempo e dinheiro. Mostra que você agrega valor. Aí você cria um programa para ele. Bom, aí quando você cria um programa, quais são as exigências hoje no mundo atual da inteligência artificial, das análises preditivas, dos sistemas autônomos? Então, assim, matematicamente, roboticamente evoluiu bastante. Então, você hoje faz uma pergunta ao ChatGPT, ele te responde. Você faz outra pergunta, ele te responde. Você pede ele para montar uma apresentação, ele monta. Mas o que é que falta? É habilidades e competências, habilidades e conhecimentos. Então, a robótica, a matemática avançou bastante. Mas as habilidades, o jogo de cintura, a capacidade do julgamento humano, a capacidade de argumentação, é que nós entramos treinando todos os colaboradores dos nossos clientes hoje. Você tem que saber julgar. E tem que ter jogo de cintura, porque tem que saber argumentar, defender um ponto de vista. Ou seja, a tecnologia é meio, é ferramenta. Exato. Mas não é a tomada de decisão em si, não é a ação em si, né? Não. Então não basta ter só habilidade e não ter conhecimento. E não basta ter conhecimento e não ter jogo de cintura e não saber argumentar. Então você vive em extrema pressão. E falando agora nos projetos que vocês conduzem, né, e vocês apoiam os clientes de vocês, quais são talvez aqueles indicadores chaves ou pontos que vocês monitoram para checar se aquele projeto foi um sucesso ou se precisa de uma correção de rota? Normalmente, como é que vocês trabalham? Existe um método, né, que vocês trabalham o projeto, mas como é que esse projeto deve ser gerido para ele não cair naqueles 90% de falta de implantação? Quando você chega numa empresa, você tem que ver o capital investido, a primeira coisa. Muito bem. Então, a padaria, onde você colocou dinheiro. E aquele capital investido, qual é o retorno? Então, isso aí você começa por aí. Agora, é o melhor retorno? Porque nós temos nosso banco de dados, que são no setor de padarias, por exemplo, qual é o melhor retorno? Aí você já começa a debater entre aquilo que eu tenho versus aquilo que eu preciso fazer. E quanto tempo precisa. Muito bem. A partir daí você separa em 4 blocos. Geração das receitas, custo do produto, serviço vendido, aí agrega quanto de valor, que é aí que está a situação. Versus a geração de receitas versus o custo do produto, serviço vendido. Aí você tem o valor agregado. Tudo aquilo que não fizer parte das receitas, do custo, outros custos e despesas. Aí você vai para o ponto de equilíbrio. Quantas unidades eu preciso vender para pagar os outros custos e despesas, que é a administração. E o 4º bloco, aí você gera caixa. E o 4º bloco é como é que você aplica capital. Quer dizer, manutenção corretiva, manutenção preventiva, estoques de produtos críticos que não giram e depois pagamento de horas extras, absenteísmo e tudo mais. Tudo isso tira capital, aí você vem o saldo financeiro. Você, por exemplo, vendeu um produto por R$10, 100 volumes, R$1.000. No mercado comprou R$1.000. Quanto tempo esse R$1.000 que você vendeu, deu lá 30 dias para pagamento, etc., quanto tempo ele vai para o seu caixa? E quanto que vai? Essa aqui é a grande dificuldade. Então, quanto menos tempo você trouxer esse dinheiro do mercado e menos tempo ele virar a caixa, é que a sua velocidade são suas vantagens competitivas. Tem uma fala sua, retomando o início da nossa conversa, que é super importante, assim, pensando em sobrevivência das empresas, que diz respeito a essa, vou dizer assim, essa habilidade das empresas. A literatura usa um termo de organizações ambidestras, né? A organização que consegue gerar o resultado, a excelência operacional, mas ao mesmo tempo consegue fazer melhoria e inovação. E aí,
eu queria mais escutar da experiência de vocês, Raimundo. Como é que vocês têm lidado com as empresas? Porque existem diferentes tipos de ambidestria. A literatura fala sobre isso, né? Sim. Você poderia, criar um programa em que todas as pessoas da organização, por exemplo, estão envolvidas com o processo de transformação. Ou seja, elas têm que dar conta da rotina, mas também têm que participar das ondas, vou chamar aqui das ondas de melhoria, das ondas de transformação. Outras organizações, às vezes, preferem, por exemplo, o que a gente chama de ambidestria estrutural, que é quando eu separo a minha operação do meu time de melhoria, do meu time de inovação. E aí eu tenho 2 times que não estão separados necessariamente fisicamente, mas eles são guiados por missões diferentes, né? Um tem que gerar resultado, tem que gerar caixa o mais rápido possível, e o outro tem que antecipar o futuro para algo que esses não estão pensando. O que você tem visto, assim? Como é que as empresas têm se portado nesse sentido, assim, os clientes que você tem acompanhado, Raimundo? O que eu tenho observado, e a gente vê claramente, é o seguinte: a rotina de hoje, Júlio, é em função de vários investimentos realizados em anos precedentes. Então eu fui realizando investimentos, etc., formando, então hoje eu tenho uma rotina. Eu tenho uma carteira de clientes ativos, eu tenho um parque tecnológico de produtos e serviços, e isso me dá um resultado econômico-financeiro. Como é que eu crio um ambiente novo? Que nós chamamos de máxima crítica. Tudo aquilo que eu faço está pronto para ser criticado. Vamos a um exemplo prático. O iPhone. O iPhone 1 nasceu em 2005, me parece. Agora, por que a Apple, ela está continuamente, quando ela lança um, ela já prepara um outro melhor? É o conceito da máxima crítica. Então, quando você faz alguma coisa, está pronto para ser criticado. Esse é o ponto-chave. Aí, na máxima crítica, onde você realmente vai de ponta cabeça em tudo aquilo que você faz, você descobre o que é uma melhoria, o que é um gargalo, o que é uma restrição. Uma melhoria, você põe um time de melhoria e resolve. Um gargalo, você tem que fazer um trabalho um pouco mais profundo. Uma restrição, você tem que investir. Agora, você investe em quê? Em algo existente ou coisa nova? Aí que você começa a discutir a inovação. Agora, qual a inovação que eu quero fazer no meu negócio? Tem que ser disruptiva, de melhoria de eficiência ou melhoria de produtividade? Aí você tem que decidir. Se é disruptivo, você tem que voltar na governança para ver se tem o conhecimento. Para ver o segundo passo, que é a governança. Se é de eficiência, normalmente você consegue internamente. Então nós simplificamos tudo utilizando a máxima crítica. Por exemplo, nós lançamos o livro Cidades Excelentes, a primeira edição é em 2021. Mostra o livro para o público aí, Raimundo. Cidades Excelentes, né? Ótimo. Cidades Excelentes. E dentro desse conceito, depois que lançamos, fizemos a máxima crítica. E lançamos a segunda edição. Agora, fizemos uma série de críticas e estamos para lançar a terceira edição. A primeira edição saiu com 39 indicadores. A segunda com 67, a terceira com 73. Se eu não fizer isso, ele daqui uns dias está obsoleto. Por quê? No mercado a questão é binária. A inovação ela é binária. É 0 ou 1. Que se você não tem, é 0. Se você faz, é 1. E esse resultado vai direto para o fluxo de caixa. Ou seja, eu sou competitivo. O meu concorrente é 290, o meu é 300 e o outro concorrente 310. Então, 290, 300, 310, a média é 300. Sou competitivo. Agora, se eu fizer algo que o meu custo passa para 280, esses 20 vão para onde? Para o fluxo de caixa. Então, toda inovação que eu fizer, antes de começar, eu tenho que ver como que isso impacta no meu caixa. E isso é que não faz. Não vamos inovar? Vamos inovar. Quem paga a conta? Mas qual é o impacto disso no nosso caixa? Se você não tem isso claro, não inove. Volta e faça a máxima crítica, critica todos os seus processos, operações, para você ter ideia exata. Agora, se o seu negócio está muito difícil, o mercado ele é muito interessante. Copie e melhore. O que você não pode é ficar parado. Ou você inova, ou você copia e melhora. Por isso que aqui é o livro, né? Primeira edição, segunda. Então, se eu fizer só a primeira edição, já copiaram e melhoraram. Então, eu tenho que estar sempre lutando para fazer algo diferente. Eu fiquei com uma inquietação aqui. Você falou, né? A primeira edição tinha uns indicadores, a gente colocou outros indicadores, chegamos a 60, agora vamos para 70 e tantos indicadores, exatamente, né? E eu acompanhei algumas empresas que as empresas tinham dificuldade de manter 3 indicadores atualizados. Então, assim, como é que vocês têm conseguido fazer com que as cidades que vocês
que vocês apoiam, implementem, porque eu imagino que por trás de cada indicador desse exista uma série de planos de melhoria, plano de ação, né? Então, assim, como é que essas entidades conseguem fazer um monitoramento e um acompanhamento desses indicadores de uma forma, isso, assim, elas conseguem implementar e acompanhar esse volume de indicadores? Esses últimos 23 anos trabalhando no setor público e setor privado, nós então resolvemos escrever essa obra, tentando responder uma pergunta: por que é que o Brasil não é um país excelente? Essa é a pergunta. Nós temos uma composição política, então nós fazemos assim: para o Brasil ser excelente, tem que partir das cidades, é de baixo, não de cima, é de baixo. O pano de fundo disso aqui, o último pilar do ciclo virtuoso de desenvolvimento humano, qual que é? Desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Então, qual a função de um gestor público? Criar condições para que a população tenha um desenvolvimento socioeconômico, que é produção de riqueza. Aí ele abastece o primeiro pilar, que é governança, eficiência fiscal e transparência. Ele investe onde? Na educação, que é um pilar, na saúde, investe na infraestrutura, na sustentabilidade e fecha com o desenvolvimento socioeconômico. No Brasil, buscando as fontes primárias, onde todas as prefeituras, todas as cidades alimentam. E buscamos, de milhares e milhares de indicadores, buscamos hoje 73. É um trabalho que levou 23 anos. E tem alguns indicadores que são aqueles que vocês colocam como chave para serem monitorados pelo gestor público? Por isso, assim, nós nascemos com 39. Achávamos que era ideal. Mas eu estou na máxima crítica, nós chegamos à conclusão que não eram suficientes. É porque quando a gente fala de um município, de uma cidade, a gente fala de muitas temáticas, né? Muitas temáticas. Mas 6 pilares são estruturais. Se eles não funcionarem, a cidade jamais será excelente. Que são? Governança, eficiência fiscal e transparência. O gestor público ele recebe a cidade pela maioria dos votos, correto? Perfeito. Então ele tem que governar para todos ou para os eleitores? Para todos. Então, governança, eficiência fiscal. As receitas têm que ser superiores ao custeio, porque como é que ele vai investir? E com transparência. Você explica os centavos, de onde vem e para onde esses centavos vão. Quer dizer, você tem isso aí claro. Você trabalha realmente para melhorar os ingressos e trabalha para reduzir os desperdícios, porque você tem que investir. Então, se você olhar assim, por exemplo, politicamente, por que o Brasil cresce pouco? Porque boa parte da arrecadação é no custeio, não é no investimento. Então, o país que não investe, o crescimento fica pequeno. Então, esse é o primeiro pilar. Pois a educação, pois a saúde e bem-estar e a infraestrutura. A infraestrutura que norteia todo o negócio, capacidade de ir e vir. Então tem um indicador-chave aqui, o tempo que você demora de sua casa para o trabalho. Esse é fator crítico de sucesso. Se você demora 2 horas, demora 1 hora, é um indicador importantíssimo dentro da infraestrutura. Quanto tempo você leva de casa ao trabalho? E depois voltar com tranquilidade, que é a ordem pública. Não, eu estava conversando, olha, por incrível que pareça, sobre esse indicador ontem, que parece que saiu um estudo que Recife está com um tempo de ida do trabalho, acho que de 106, 109 minutos. Agora, foi uma conversa, não olhei o dado. E São Paulo, 105 minutos. Então, Recife hoje tem um desafio de mobilidade urbana maior que São Paulo. Se não investir na estrutura, se não der opção, a restrição, aí tem que inovar. Restrição, tem que fazer algo novo. E com este alerta do especialista Raimundo Godoy para a melhoria contínua da gestão das cidades brasileiras, encerramos essa primeira parte da entrevista gravada para o podcast A Diretoria, comandado por Isa Valejo e Júlio Melo. O podcast A Diretoria está no YouTube e no Spotify, e você também acompanha as novidades pelo Instagram, LinkedIn e TikTok. Semana que vem, não perca a segunda e última parte da entrevista com Raimundo Godoy, um dos maiores especialistas brasileiros em gestão de empresas e organizações públicas. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!